E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam a mensagem do louvor. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões que prendiam eles e todos os demais presos. Libertação total. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos haviam fugido. Mas o apóstolo Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, e pedindo luz para acender as lâmpadas, soltos dentro de todo, saltou dentre eles trêmulo e prostrou-se diante do apóstolo Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E o apóstolo Paulo, no sobrenatural da visão de Deus, lhe disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e também toda a tua casa, ó carcereiro. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja Deus louvado. Louvado seja Deus. Estamos aqui pela Rede Cruzeiro de Comunicação para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania e também para todas as Américas. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela rádio A Voz da Bênção. Maravilha, hein? Estamos pela Gospel 98.3, sucesso hoje em toda a região metropolitana. Pela Rede Dias Dávila, pela Visão Gospel, Rede Ide Pregai. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos anunciando, estamos pregando, estamos falando dele, Jesus. Olha quem apareceu aqui já, rapaz. Eliete Aragão, a mulher forte de Camaçari, ao lado do seu esposo, pastor Raimundo Celso. Deus abençoe, Eliete. Deus abençoe, que bom saber que você agora é ouvinte do Bom Dia Espírito Santo. Acordou cedo, hein? Milagre! Tatiana Moraes já chegou. Ilma Alves, diretamente de Minas Gerais, a cidade mais linda do Brasil. Graudete Aparecida da Silva. Sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que o Brasil passou a seguir, a amar e também a contribuir, porque se não tiver contribuição, não tem manutenção da evangelização em rede mundial. Sejam bem-vindos e seja comigo um evangelista do ar, seja comigo um missionário
um pregador da palavra, não tribal, mas reino de Deus na terra, através do amor verdadeiro pelas almas perdidas, tá bem? José Francisco também já apareceu. Milagre, hein, Francisco? Nunca mais você tinha aparecido em nosso programa. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado de trabalho. Meu amigo, servo de Deus, pastor José Francisco. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe Efigênia Diniz, sempre ligada conosco, diretamente do estado do Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo aí em Florianópolis, que também já estão antenados. Palmas em Tocantins. Deus abençoe o povo de Brasília. Os brasilienses são como os paulistas, acordam de madrugada para dizer bom dia, Espírito Santo. Como é bom, hein? Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo. Muitos lugares no Brasil já está um calorão, mas aqui na Bahia está um clima excelente, tropical. Meu abraço a todo o povo que já levantaram, uns estão já dentro do metrô, do carro, indo para a rodoviária, para o aeroporto, para o sítio, para a chácara. Outros estão já a caminho do trabalho, outros a caminho da igreja. Sejam todos bem-vindos a mais uma audição do programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É da Bahia para todo o Brasil, é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, é a Universidade da Fé, é a Escola de Profetas, é da Bahia, formando discípulos em toda a grande região que acompanham a voz profética do Espírito. Pastor Alexandra Fernandes Paixão, aliás, desculpa-me, Alexandre Fernandes da Paixão. Paixão? Não, não é Paixão, não. É Beirão. Esse negócio de Beirão, beirada. Alexandre Fernandes Beirão, seja bem-vindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ricardo Bonfim já chegou também. Sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Bispo, bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor Daniel. Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigado, filha. A sua bênção é abençoada por Deus. Bênção abençoada, missionário, sim. Preste atenção no que eu vou dizer. Existem bênçãos profetizadas que não são abençoadas. A Bíblia diz que as bênçãos de quem não anda com Deus, lá em Malaquias está escrito, as bênçãos de muitos transforma-se em maldição. Eu tenho que abençoar se eu tiver bênção para dar. Eu tenho que transmitir paz se eu tiver paz. Eu tenho que transmitir caráter, prosperidade, se eu tiver. Nicinha Thaís já chegou para estar conosco? Então, a Bíblia diz lá em Malaquias, as vossas bênçãos, ó sacerdotes, são amaldiçoadas, misericórdia, porque ofereceste em meu altar pão imundo, e ovelhas troncha, piolhentas, que ofereceste em meu altar. Então Deus não recebe e nem abençoa
bênçãos que não têm a glória de Deus. Ontem eu preguei sobre um tema muito gostoso de se pregar. Para quem tem a revelação, teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Jesus falando e dando uma aula aos seus apóstolos sobre como orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso. E no final da oração ele termina dizendo: porque teu é o poder de Jeová, a honra, o reino, aliás, teu é o poder, o reino, o governo dele em nós, e a glória, o brilho. Se a bênção não for por um abençoado, ela não flui. A bênção tem que ser por um abençoado. E não é eu dizer que eu sou abençoado. Não. Não. São as obras que as pessoas vê. Pelos frutos conhecereis se a árvore é boa ou é má. Frutos na família, frutos no ministério, frutos na vida. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. É necessário que alguém veja e dê o testemunho do caráter verdadeiramente cristão. Eu não posso dizer eu sou abençoado. As pessoas têm que ver os frutos, o comportamento, o caráter, para dizer verdadeiramente é um homem que tem a bênção sobre si. Está entendendo, pastora Tereza Oliveira, pastor Rogério Magalhães, Lenice Oliveira? Então, nem todas as bênçãos são abençoadas. Em Malaquias está escrito, capítulo número 1 de Malaquias. Por que nem todas as bênçãos são abençoadas? Repito, porque oferece às vezes pão imundo na mesa do Senhor. Animais tronchos, cegos e piolhentos. Então, é uma bênção sem bênção. Mas quando uma pessoa abençoada verdadeiramente abençoa, ela transmite o brilho da glória, a beleza de Deus, a unção de Deus. Por isso que Davi dizia: me unge a minha cabeça com santo óleo e o meu cálice transborda. O cálice transbordando é o derramar do Espírito para provocar uma inundação de maravilhas do céu. O que eu faço aqui pela manhã? O meu cálice transborda para que alcance vocês. Na Europa é muito transbordamento. Na África, na Ásia, na Oceania, nas Américas. Tem uma missão a cumprir. Tem um compromisso a cumprir diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo e diante também da sociedade. O nosso cálice tem que transbordar de luz, de paz, de prosperidade. Não tem revolta, não tem nenhum tipo de problemas ou de perseguições. Se a glória estiver em nós, seremos uma lâmpada, tipo assim, o sol da justiça. Tá bem? Como é bom levantar pela manhã, hein? E dizer bom dia, Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, dia 23.
E daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. Porque hoje é quebra de maldições. Tenho autoridade para ministrar quebra de maldições. Na vida financeira, sentimental, profissional, sexual, trabalhista, uma ministração com muita autoridade. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, pela mitologia grega, romana e outras mitologias do ocultismo, é um dia carregado, pesado. É um dia consagrado aos orixás da sensualidade, que são tantos e tantas. Hoje é um dia de barzinhos e botecos e cabarés e bingos ficarem lotados. Hoje é um dia de cassinos, traições, todo tipo de blasfêmia e pecado serem expostos diante do olhar do Onipotente. Hoje é um dia de muita grutonaria até altas horas. Por isso que sexta-feira nós consagramos por uma divina revelação para a quebra de maldições. Talvez você não concorde comigo e não entenda o que eu falo. Mas eu falo para os que têm fé e para os que não têm, passe a ter, ouvindo a palavra de Deus. Maldição herdada existe. Até a ciência prova que existe. A mesma enfermidade, o mesmo AVC, a mesma diabetes, o mesmo câncer, a mesma loucura, depressão, a maldição de colesterol altíssimo. A maldição herdada existe e é terrível. A maldição adquirida existe e é terrível. A maldição mandada existe, ela é menos terrível. Seja qual for, a igreja, casa da bênção do sobrenatural, hoje está orando e jejuando. São mais de 8.000 pessoas orando e jejuando. Na quarta-feira, sim. Na sexta-feira também, como hoje. E no domingo. Porque ore, porque jejuam, missionário, para mandar para mim a cobertura espiritual, para que o trabalho que eu faço tenha o selo da palavra dada por Jesus, transmitida por Jesus. Esta casta de demônios só se expulsa através de oração e jejum. Davi derrotou Golias, todos nós sabemos, mas por detrás de Davi, Israel orava por ele e jejuava. Ele não estava sozinho. Elias derrotou 950 profetas de Asser e de Baal. Elias não estava sozinho. Havia 7.000 discípulos orando por Elias. Gideão não estava sozinho. Nem Jesus na cruz estava sozinho. Os discípulos clamavam a Deus pelo homem chamado Jesus. A casta de demônios que só sai através de oração e jejum. Eu não estou sozinho. O solitário
torna-se uma presa fácil. Eu tenho por trás de mim milhares de pessoas hoje, quarta-feira também e domingo, orando, intercedendo para que o nosso trabalho tenha legitimidade, autenticidade, o selo da vitória. Atentai. O mundo espiritual não é um mundo solitário. Tem que haver cobertura. Cobertura. Cobertura daqui para lá e de lá para cá. Entendeu? Daqui para lá e de lá para cá. Ontem eu falava com meu irmão, o apóstolo Jair. Falei para ele, estamos orando pelo pastor Elias. Estamos orando por você, meu irmão, aí em Brasília, ou aonde quer que você esteja. A igreja da Bahia ora pelo pastor Elias. Ora por você, meu irmão. Ele falou, obrigado, Daniel. Sei que vocês estão me cobrindo de orações. Está entendendo, Cícera Santos? Ore por mim, viu, Cícera? E eu estarei orando por você, filha querida. Então, por que eu profetizo quebra de maldições há 46 anos? Na Bahia. Deus me trouxe para cá. Eu não vim por conta própria, eu fui enviado pela placa de uma igreja que eu respeito, amo, porque foi esta igreja que me apresentou Jesus. Eu fui enviado para cá. E Deus me colocou ali ao lado do Pelourinho, Terreiro de Jesus, Praça da Sé, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Mercado das Sete Portas, Mercado São Miguel, Misericórdia, Barroquinha, Taboão, Fonte Nova. Deus me colocou no coração da antiga Salvador para uma batalha. Para uma batalha. Para cada missionário evangelista, Deus sempre teve um campo, um lugar, uma marca para ele ministrar naquele local. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque Deus me trouxe através da voz do nosso ministério administrativo. Então eu tenho autoridade. Autoridade dada para ministrar quebra de maldições. Aprenda uma coisa que vocês precisam aprender. Princípio de Deus. Ninguém pode estar sozinho. Ninguém pode se ungir e dizer eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor. Não. Temos que ser enviados por um ministério unânime na presença do Senhor, dono da igreja, Jesus. Se for assim, por isso que vocês vêem muitos pastores adúlteros, profanos, beberrões, caindo, loucos, se matando. Por quê? Porque não tem por detrás deles o princípio da ordenança divina. Aí ficam correndo perigo por causa da sua própria vaidade. Acha que pode fazer, mas no mundo espiritual
está e será vencido mais cedo ou mais tarde. Atentai. Eu posso pregar a quebra de maldições. Eu posso ministrar, porque há uma cobertura sobre mim. Há princípios de Deus sobre o meu ministério. Então, hoje, sexta-feira 23, às vezes você olha para trás e sente a maldição do divórcio, a maldição da solidão, a maldição da depressão, a maldição da loucura, do nervosismo, da trombose, do AVC, do câncer. Às vezes você sente a maldição da dívida. Nunca deixe de ser cobrado, envergonhado, chorão ou chorona, chorando às vezes de barriga cheia, porque já tem a maldição do choro sobre si. Está entendendo? Cida Moreira, Tercília Ferreira, Marisete Chagas. Maldição herdada existe. Maldição adquirida é porque se meteu com quem não devia e arrumou uma maldição para a vida, sentimental principalmente, familiar, financeira, profissional, trabalhista. Deus me mandou para cá para te abençoar. Bênção abençoadora. Ó, que palavra linda, hein? Bênção abençoadora fiel, pelos princípios estabelecidos. Eu falei aqui a semana passada sobre um dos grandes princípios de Deus para a humanidade: honra, honra, honra. Honrar marido, honrar mulher, honrar o pastor, honrar o ministério, honrar a placa da igreja que foi usada por Deus para te apresentar Jesus, honrar o altar, honrar. A honra é um grande princípio de Deus. Honrar pai, honrar mãe, honrar quem ministra sobre a sua vida é um dos princípios tremendo de Deus. Reconhecer quem ministra sobre nós, honrar o patrão, honrar o empregado, honrar. Como diz, dar um agrado, né? Agradar, honrar, respeitar. Irmãos, a honra é princípio de Deus. Só é dizimista quem sabe honrar. Só é ofertante quem sabe honrar. Só obedece quem sabe honrar. Quem conhece princípios de Deus, ele nunca fala mal da placa da igreja que o libertou, que enviou alguém para lhe salvar. É a honra, rapaz. É a honra. É um dos princípios tremendo de Deus. A honra do dar para receber, do plantar para colher. Então, eu posso pregar quebra de maldições? Tenho autoridade para isso por causa dos princípios. Às vezes você olha para trás e vê a maldição da solidão, da depressão, da loucura em sua família, da cracolândia, da morte prematura, do suicídio. Eu falava semana passada com uma irmã, ela me dizia: meus 3 filhos se mataram, missionário. Eu perguntei, os 3 de uma vez? Ela falou, não, foi de 2 em 2 anos, isso é maldição da Cracolândia. Família que morre nas mãos de traficantes, até os traficantes são maldição que herdou de alguém. Um pastor uma vez me disse, meu pai era traficante, minha mãe era uma prostituta. E ele me disse, quando eu tinha 10 anos, missionário, já comecei a roubar e a usar drogas. Pode ver que vai passando a maldição, vai fazendo discípulos do mal. Não porque quer, não. É porque há uma força espiritual maligna
que veio para roubar, matar e destruir o futuro. Deus me levantou para profetizar a quebra das maldições. A unção interna, que muitos não entendem o que é isso. Venham e vejam. Venham e bebam o cálice espiritual e o sagrado. Hoje na catedral. 8 horas da manhã. Talvez você esteja me perguntando, missionário, o senhor vai estar aonde? Catedral da Benção. Largo das 7 Portas, 446. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E na Lima e Silva, 116. Maldição de AVC, maldição de morte prematura. A irmã me dizia, missionário, somos 4 mulheres na família. Todas casaram, mas nenhuma vive com o marido. E voltaram a viver as mulheres juntas em casa, como era antigamente na época de adolescência. A outra me diz, todas foram noivas e ninguém casou. Maldição de perder tudo, maldição de destruição em propriedades, abandono de propriedades, não parar emprego nenhum com ninguém na vida. Eu sei que vocês aí do outro lado entendem o que eu falo, porque eu não falo da minha vontade própria. Eu falo na revelação do Espírito. E quando o Espírito flui, ele penetra na divisão da alma e do espírito do homem ouvinte, para uma obra de transformação. Porque ao homem foi dado livre-arbítrio. Ele é livre para escolher ou bênção ou maldição, ou Deus ou diabo, ou trevas ou luz, ou saúde ou enfermidade. Ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Quer Deus, Deus vai te ajudar. Quer o diabo, ele vai te roubar, matar e destruir aos poucos, para envergonhar o Criador. Talvez você olhe para mim e diz, o senhor prega diferente de muitos pregadores. Eu sou da década de 60. A mensagem que eu transmito é a mensagem bíblica, fiel e verdadeira. Eu não sou palestrante. Eu detesto esta palavra, palestrante. Pastor não é palestrante. Ele é pregador do evangelho. Palestra é aquele esboço que você faz, baseado em livros de sociologia e psicologia, discípulos de Freud e outros que implantaram psicologia. Psicologia tem um lado bom? Tem, sem dúvida. Mas muitos pastores hoje que são palestrantes, vou levar aquela irmã para uma palestra, sai dela, povo meu. Tem que ser pregador de justiça, que está lá em Joel, se não me engano, capítulo de número 1 ou capítulo 2. Pregadores, línguas de fogo, protestantes, que não aceitam as ofertas de Balaão, de Balaque, aliás. Então Deus me colocou aqui para trazer a vocês a quebra das maldições. No grande dia de hoje, dia 23, sexta-feira, dia de muito esoterismo, de macumba, batuque e outras coisas mais. Bingos e cabarés, barzinhos, cassinos, boates e tanto tipo de blasfêmia. Hoje é um dia de batalha.
já nos preparando para domingo, que é outro cardápio, estudo de vida profunda com Deus. Atentai, 8 da manhã daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite na Catedral da Bênção. E saibam, este pastor aqui, este evangelista, não é palestrante e nem conferencista. Sou pregador do Evangelho, línguas de fogo. Tá bem? Então, hoje é um grande dia. Esteja conosco. Ou mande para mim. Mande o que, missionário? O seu pedido de oração. Atentai e atenção. Às vezes você sente uma maldição, hein? Não para com nada na vida, não para com ninguém, a mesma doença, os mesmos problemas, os mesmos traumas, as mesmas psicoses, as mesmas percas. Mande para mim seu pedido de oração, de socorro, de misericórdia, de compaixão. Mande. Anote aí o número do Telebênção. Telebênção. E é bênção, verdadeiramente bênção, viu? Telebênção. Pelo Telezap. Eu não atendo telefonemas. Mande a mensagem e eu estarei colocando o seu pedido no livro profético do Altar dos Anjos. Mande o número, o nome da rua, número de processos, pedido pela filha, pelo genro, pelo pai, pela enteada, pela cunhada, pela empresa que você quer abrir, mas há sempre algo negativo lutando e você sabe que é demônio. Mande o nome da empresa, mande. A placa do carro, do Uber, do táxi, do caminhão, da máquina agrícola que precisa da cobertura espiritual, sobre objetos também. Lembram de Jacó? Ele ungiu uma pedra. Mande, creia, eu posso te ajudar. Anote este número na porta da geladeira, onde toda hora você abre a geladeira, né? Ou no espelho do guarda-roupa, toda hora você vai pentear os cabelos. Ou pegar a roupa chique. Aí você vê lá. Telefone da bênção. Telebênção. 71 é o código de Salvador. 99-711-7881. Alguém coloque aí para mim este número. Tá bem? É o Telebênção. Vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, estado do Paraná, estado do Pará também, Espírito Santo, Distrito Federal, meu querido Goiás. Anote este número. 71 é o código de Salvador. 99-711-7881. Mande seu pedido. E o Senhor nos atenderá. Não porque merecemos, mas pela sua multidão de misericórdia, Ele te ajudará. Grave o que eu vou lhe dizer. A oração de um justo. Sabe quem é justo? Quem pratica as coisas corretas. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já pensou que é a oração de 8 mil pessoas orando por você? Na quarta, na sexta e no domingo? Faremos um rombo na atmosfera das trevas para que o clamor chegue diante do trono da graça e da misericórdia de Deus. Tome a posse. 71-99-711-7881. Tá bem?
alguém coloque aí para mim este telebênção. E o Senhor estará te abençoando. Ou se não pode colocar, grave. Vocês têm a mente boa, melhor do que a minha. Já tem 71 anos. A Helenir colocou 7199-711-7881. Telebenção. Daniel de Oliveira. Amém, Helenir. Helenir está lá do Pernambuco me auxiliando aqui por esta internacional comunicação de Deus na instrumentalidade humana. Tá bem? Pega aí agora o copo com água e apresenta a Deus um pouquinho do azeite de oliveira, viu? Não é azeite composto, não. Deus não gosta de mistura. Azeite composto no altar é coisa do homem ganancioso. É o azeite de oliveira. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus a caneta que você vai prestar concurso público, assinar recibos, escrituras, contratos. Que esta caneta seja abençoada por Deus. Apresenta a Deus agora seu celular, notebook, a chave da loja, do apartamento. Apresenta a Deus. O que mais, missionário? As caixas com medicamento, para que tenha a bênção pela ciência. Nós não podemos desfazer da ciência. A ciência é de Deus, viu? Então apresenta os medicamentos. Deus receitou remédio. Isaías capítulo 38, vai lá. Deus receitou remédio para a cura de um câncer que estava na barriga de Ezequias, pasta de figos untada com santo azeite de oliveira. Está lá, vai lá e leia. Então apresenta a Deus as caixas de medicamento, esse medicamento que você toma para diabetes, para quimioterapia, radioterapia. Apresenta a Deus. Forma dentro da sua casa pela fé. A fé certa, correta, agrada a Deus. Forma dentro da sua casa o altar, não de imagem de escultura, mas o altar do Espírito e da verdade, o Espírito Santo de Deus, tá bem? Anote aí o número 7199-711-7881. Vamos cantar, Brasil. Hoje é sexta-feira. Quem canta? Maria Garcia. Seus males espantam. Vamos cantar, louvar, salmodiar logo pela manhã. Aleluia! Canta pela 98.3 Gospel. Bom dia, Espírito Santo. Helenir, você é de Valença, não é? É a outra arruda que é do Pernambuco. Helenir Brandão é de Valença, Deus abençoe. A outra, Edneide Arruda, que é do Pernambuco. Cícera, Paraná, Foz do Iguaçu, meu abraço ao povo de Foz do Iguaçu, Paraná. Eu ainda vou pregar em Foz do Iguaçu, breve, aleluia. Deus te abençoe, Cícera. Foz do Iguaçu, meu abraço. Valquíria, Deus te abençoe. Ilma,
Deus te abençoe. Cícera. Canta, Brasil! Deus abençoe o povo aí do Paraná e Foz do Iguaçu. Deus abençoe. Uma cidade linda, uma cidade fronteiriça, se não me engano, 3 fronteiras ali. Cidade linda, cidade que precisa das nossas orações muito. Foz do Iguaçu. Primeira vez, rapaz, que alguém de Foz ligam para mim, manda uma mensagem dizendo que estão me assistindo. Que bom, hein? Deus abençoe Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba. Deus abençoe meu querido e lindo estado do Paraná. Deus abençoe. Olha, mande para mim seu pedido de oração, tá bem? Urgente. Deus tem urgência em mudar seu caminho. 71 é o nosso código, 99-711-7881, tá bem? Lembrando que hoje é sexta-feira, quebra de maldições, a unção interna. E além da unção interna hoje, nós estamos ministrando em todo este mês de agosto a santa unção do sobrenatural. Pense numa bênção abençoadora, diferente da unção normal. Pense na fila que forma vindo pelo caminho, o caminho do Senhor na revelação, a santa unção do sobrenatural, para que as pessoas vivam acima do natural, do normal. Ser anormal, ser sobrenatural, é entender o mundo espiritual pela Bíblia Sagrada. Então, hoje, a santa unção do sobrenatural. Tá bem? Marta Machado já chegou para estar conosco. Carlos Brito também já está ali acompanhando o nosso programa. 5h53. Por isso que eu falo com vocês, Deus me fez missionário. Missionário é aquele que tem uma missão única e específica. Jesus foi o maior missionário que a terra já recebeu. Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Paulo, apóstolo, Pedro, Jesus, Maria Madalena, aquela viúva que vivia no templo quando Jesus foi apresentado por Simeão. Pensa numa missionária de quase 80 anos. Quer ver uma outra missionária que abalou? A mulher samaritana, rapaz. A mulher de Samaria, que ganhou a cidade toda. Pensa num missionário que foi transformado em missionário. O endemoniado gadareno, que ganhou toda a cidade e evangelizou a família. Missionário é aquele que tem uma missão. É o mesmo evangelista. Como eu amo este título de missionário e de evangelista. A igreja americana, da América do Norte, dos Estados Unidos e algumas igrejas da Europa evangelizaram o mundo, principalmente o Brasil, a África, a Ásia, através de oferta missionária.
Pode ver que até hoje nos envelopes que distribui nas igrejas batista e outras igrejas, Maranata, Presbiteriana, tem lá oferta missionária. Para manter missionários evangelistas em redor do mundo. É a oferta que mais agrada a Deus. É a oferta evangelística missionária. Para levar o evangelho. A maior missão da igreja é levar o evangelho. Evangelho não é briga, não é ganância, não é confusão. Evangelho é o poder de Deus. Transformador. São as boas notícias. Se você vê um pastor dando má notícias, sai dela, povo meu. É porque ele dá o que tem. Tem revolta, tem nervosismo, tem briga, tem ressentimento, ele dá o que tem. Mas se você vê um pregador dando boas notícias, é porque ele tem o espírito iluminado por Deus. Então, aprenda uma coisa. A oferta que faz Deus levantar do trono é oferta na mão de um evangelista que sabe evangelizar. Aonde plantar a semente, como plantar a semente. Se ele planta em areal, ele não colhe nada, em lama, em deserto. Mas se ele planta à beira do rio, vai formar a árvore que está em Salmo de número 1, frutífera. Aleluia, aleluia. E mesmo a árvore frutífera, de vez em quando o lavrador vai e poda ela para que dê mais e mais e mais frutos. Será que vocês entendem? Então, construir majestosos templos é importante? É o nosso espaço de adoração, né? Mas a oferta que faz Deus ficar feliz é o óleo fresco. É a bênção entregue com o coração, com a alma, pelas as santas missões. Pode ver que no passado, quando havia títulos de missionário, de evangelistas, havia uma explosão de evangelização no Brasil. Hoje poucos mantêm o título de missionário, né? Eu acho que no Brasil só tem 2. R.R. Soares e Daniel de Oliveira e alguns outros poucos. Muitos transformaram o título de evangelista, de missionário, em apóstolo, em doutor. Aí perdeu o dom e o amor pela obra da evangelização. Tá entendendo, Queiroz? Você é um evangelista, viu? Tá entendendo, Severina? Tá entendendo, Marisete? Elionai, Elenir? Na década de 60, 70, 80, todo mundo queria o título de missionário e fazia missões. De evangelista e evangelizavam. Aí hoje é doutor fulano de tal, palestrante fulano de tal, aí não vai, meu irmão. O campo do mal tem crescido mais do que o campo do bem, porque falta o semeador. Por isso que eu falo com vocês, mande uma oferta missionária na mão deste missionário, mande uma oferta evangelística na mão deste evangelista. O que eu faço aqui, hoje eu acordei, era 2 da madrugada, não dormi mais, buscando a inspiração de Deus para estar aqui. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Você não recebeu uma bênção? Lembra do Bom Dia Espírito Santo, o programa que mais evangeliza no Brasil, pela manhã. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Seja uma oferta Isaac. É aquela que dói, você faz um voto pela obra missionária de evangelização. Seja uma oferta Isaac, eu considero a oferta Isaac acima de R$1.000, que paga um dia da nossa retransmissão para o mundo todo, porque estamos em uma cadeia de emissoras.
Está entendendo Queiroz Silva, que é um evangelista como eu e ama a obra das santas missões, da Casa da Bênção, santas missões da Casa da Bênção, santas missões da Casa da Bênção, que começou com o missionário Doriel de Oliveira. Olha o número do Pix aí, ó. Missionário, eu quero mandar. Não precisa você ir para casa lotérica, nem banco. Mande através do Pix. Todos na sua família têm Pix. Até vendedor de cafezinho, de queimado, de cachorro-quente tem Pix. Peça alguém para mandar através do Pix. Não precisa você sair de casa e pegar Uber e ir para a fila, não. Hoje tem esse sistema de transferência, graças ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que implantou esta bênção no Brasil. Isso é uma bênção. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco Daniel de Oliveira. Evangelista Daniel de Oliveira. Mas só usa o nome Daniel de Oliveira. Bradesco 719918 62232. Marisete está colocando, Soraya está colocando também 719918 Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Se Deus mandar você enviar uma oferta Isaac, é aquela de lágrima, de dor, de sacrifício, de Deus proverá, o Senhor te abençoará. Uma oferta R$100, de 50, de 20, de 10. Vamos consagrar setembro como o mês das santas missões da evangelização? Vamos. Missionário, agosto agora eu já não tenho mais condições de ajudar com nada. Consagra setembro, faça um voto. Setembro vou entregar a minha oferta, um voto, um dízimo para a obra de evangelização. Nós estamos aqui entrando em hospitais, presídio, roça, fazenda, plataforma de petróleo. Nós estamos falando, sabe para quem? Lá para a Sibéria. Onde fica a Sibéria? É uma cidade, é um país ligado à Rússia. Só tem gelo. Estamos falando para Senegal, África, Dakar, Senegal. Estamos falando para África, muitos países da África me acompanhando. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Europa, Ásia. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção, pela 98.3 Gospel Bahia e Mundo, porque está tudo conectado com a rede de internet, né? Estamos pelo TikTok, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aproveitando, né? É tempo de aproveitar para evangelizar, porque Jesus está voltando. O tempo de evangelizar não passou não, viu? É só você colocar a bênção na mão do verdadeiro evangelista. Eu sou um evangelista. E as pessoas me dizem, não, missionário, o senhor é apóstolo, sou apóstolo não, sou evangelista. Por isso vocês têm que colocar a oferta na mão do evangelista, porque ele sabe aonde plantar a semente. O título que eu tenho, eu honro. Foi o primeiro título que eu recebi. O primeiro não, o segundo. O primeiro foi diácono Daniel, o segundo evangelista Daniel. E assim sucessivamente. Olha o número do Pix aí, ó. Dai Lisboa. Te abençoe, filha. Vamos consagrar setembro como o mês das santas missões, como o mês da evangelização. Vamos fazer uma obra bonita em setembro, mais linda do que agosto, do que julho. E Deus vai te dar uma bênção. Faça logo este voto aí agora.
setembro eu envio a minha bênção para a obra de evangelização. E eu profetizo o gasofilácio de ouro, aleluia, ao lado do sofá bege em sua casa, conforme a revelação de Deus, e a estrela de Davi brilhando, brilhando. É o momento da oferta, porque aqui é um culto, viu, Marisete? Marta da Lisboa, aqui é um culto. Alguém está perguntando ali sobre o Pix, 7199-1862-232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Ora, alguém mandando ali, ó. Januário, só deu para me ler esse nome. Deus abençoe. Olha lá, mandando uma oferta. Vamos louvar com este pequeno, conhecido corinho de fogo. Aleluia! Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer. É isso aí, Marisete. Para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Glória a Deus. A minha oferta de fé e amor. Deus fica feliz, rapaz, quando alguém coloca uma semente. O importante não é o tamanho da semente, é a terra aonde você planta a sua semente. Tá bem? Plante na mão de um evangelista, plante na mão de um missionário. Você já ouviram algum pastor por rádio, por televisão falar que eles são evangelistas? Não. Só estão atrás de título, de apóstolo, disso, daquilo, de conferencista, de palestrantes. Evangelistas são poucos. Este é o cargo que Deus me deu. E o encargo também, né? De evangelizar. Tá bem? Antônio Carlos, seja bem-vindo, doutor Antônio Carlos, pastor amado. Deus te abençoe aí no estado do Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Se for o Antônio Carlos, que eu conheço há décadas, se for aí do Rio de Janeiro, meu abraço a você, a sua galega e a todo o povo lindo aí do centro do Rio de Janeiro. Josilene, Deus te abençoe, filha. Marinalvo, olha, muita gente falando, missionário, setembro será um mês da minha contribuição missionária. Aleluia! Planta em setembro e colham em dezembro. Abra sua Bíblia. Bíblia aberta, Edneide, Josélia, Eunice. Bíblia aberta, Soraya, Sônia, Ana, Magali, Cláudio, Paulo, Roberto, Antônio, Carlos. Abra a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Josilene, abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, vocês aí em Foz do Iguaçu. Ao povo de Petrolina também. Minha Bíblia já está aqui. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante. Edição Ave Maria, edição Torre de Vigília, edição Nova Jerusalém, edição João Almeida de Ferreira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, informa a psicóloga e doutora Soraya Souza Rodrigues. Abra sua Bíblia, Helenir. Bora!
Aí alguém me dizia, missionário, por que o senhor fala bora? Porque é uma expressão nossa aqui para as pessoas andarem rapidamente e receber a bênção. Patrícia Santos, tinha sumido, não foi, Pati? É Pati para cá, é Pati para lá. Hoje ela apareceu, se não me engano, é filha da mulher mais forte da Avenida Peixe. Se não me engano, Dona Guida. Dona Guida tem uma filha que chama Patrícia. Será que é essa? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Este é um capítulo, viu, Mateus Carvalho? Você é um nazireu de Deus, Mateus. Sabe o que é nazireu? Marcado no ventre da mãe e escolhido para uma obra diferente. Receba, vaso, e faça o voto, viu? De em setembro você colocar uma semente na obra mais importante que existe, evangelização, 6 e 11. Pega a Bíblia lá na bolsa, em cima da geladeira, no braço do sofá, na cabeceira da cama. Este é o livro que tem que estar na cabeceira da cama. Não é livro de romance, não. Não é livro de sexo, não. Não é livro de bruxaria, de esoterismo, não. É a Bíblia. Cabeceira da cama. Ali ao lado, criado mudo. A hora que você perder o sono, leia a Bíblia. Abra em qualquer parte e leia todos os versículos de número 7 que você abrir. Em vez de ficar rolando na cama, rapaz, futucando celular, aí o diabo entra, viu? Leia a Bíblia. Este foi um dos maiores acontecimentos que ocorreu na vida do missionário Paulo, o apóstolo Paulo, o ex-assassino Saulo de Tarso. Ele foi transformado de Saulo para Paulo. Ele perseguiu a igreja e depois ele viu como é bom perseguir crente. Misericórdia. Este é o testemunho quando ele foi enviado por Deus para estar em uma cidade evangelizando. Ele era um grande evangelista. Aleluia. Toma ele capeta na cara. Ele era um grande evangelista. Ele libertou uma pitonisa, uma mulher que lia sorte, uma mulher que dava lucro aos seus empresários da fé. Naquela época já tinha os empresários da fé. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. E aquela mulher elogiou Paulo e Silas, mas eles não aceitaram o elogio do diabo. Tem pessoas que estão atrás de elogios. Quando alguém lhe elogiar, lá na alma repreenda, viu? Por que, missionário? Senão a vaidade vai subir para o seu coração. Você vai achar que é o bom, que é o poderoso, que pode se ungir a si mesmo e fazer você mesmo ter a unção. A vaidade é coisa do capeta, rapaz. Lucifer era tão vaidoso que ele falou assim, ó, eu vou subir ao céu e ser maior do que Deus. A vaidade é terrível. É um dos pecados da carne mais violento, é a vaidade. E às vezes um elogio com graça e sabedoria menos mal. Mas um elogio às vezes mata a simplicidade, a santidade e o temor. Por isso que a gente tem que dizer, toda honra, toda glória e todo louvor pertence a ele. Como Jesus falou,
teu é o poder, o reino e a glória. Foi a mensagem que eu preguei ontem e abalou. Não me elogie não, viu? Ele é tudo. Ele é tudo. Jesus é tudo. Então Paulo, o apóstolo, foi elogiado. Ele repreendeu aquele demônio de cartomancia que estava no corpo daquela moça. Aquela moça era uma escrava. Aquela moça era uma funcionária de um bocado de empresário da fé ladrão ou ladrões. Jesus libertou a alma dela. Ela elogiou Paulo, elogiou Silas. Ele não aceitou o elogio do cão, não. Expulsou o diabo saiu. Misericórdia. Eles foram presos, eles foram surrados, eles foram algemados em praça pública, porque diziam que eles estavam perturbando a cidade. Eles não eram perturbadores, eles eram abençoadores. Perturbador é aquele que tem o perturbado dentro dele. Eles tinham o Espírito de Deus. E eles foram presos, Paulo e Silas, algemados, despidos em praça pública, surrados em praça pública, e foram colocados no cárcere para serem condenados por causa daqueles empresários da fé maligna que eram os donos da cidade. É só vocês lerem o capítulo 6 de Atos e ouvirão e saberão deste fiel e verdadeiro testemunho. 6 e 17. E a Bíblia diz, a partir do versículo de número 23, perto da meia-noite, eles haviam levado a surra durante o dia, estavam com fome, cansados, os corpos feridos, aleluia, estavam massacrados porque fizeram bem, mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, aleluia, eles eram dos meus, rapaz, eles eram do óleo, da língua de fogo, eles eram do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, aliás. Eles eram da Bíblia, do dízimo, da oferta, da Santa Ceia. Eles eram crente de Bíblia na mão, de Torá, de rolo, de livros, conhecimento acadêmico, mas conhecimento do Pentecoste verdadeiro. Eles não eram palestrantes. Eles não eram psicólogo no altar, eles eram pregadores de justiça, tocha, línguas de fogo, e canta elebais, perto da meia-noite. Por que meia-noite? É o fim de um dia, começo de outro. É o término de uma semana, começo da outra semana. É o término de um ano, começo de um outro ano, uma renovação, a glória da segunda casa. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam. Reclamavam da vida cristã? Não. Reclamava que os irmãos falaram deles? Não. Reclamaram da chibatada, da fome? Também não. Eles eram felizes por aquilo que eles faziam, livre e espontânea vontade, cheios do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele não reclama de nada, ele louva a Deus. O homem cheio do Espírito Santo, ele é feliz.
no altar e fora do altar, na rua e em casa. Ele era feliz. Uma vez o próprio apóstolo Paulo disse: eu sei estar bem na escassez ou na fartura. Sempre louvando a Deus, porque Paulo não era deste mundo, como nós também estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos ao céu, aleluia. Nós pertencemos à cidade de ouro. Nós pertencemos ao rio da vida. Nós pertencemos aos palácios da eternidade que ele foi preparar para nós. Será que vocês têm nível espiritual para entender a verdadeira revelação? Creide Pereira, Carlos Brito, Lívia Santos. Deixa eu beber um pouquinho de água. Ontem, enquanto eu bati os olhos neste texto da Bíblia, as letras brilharam para mim. De alguns meses para cá, quando eu começo a ler a Bíblia, há frases e versículos que brilham. Parece que as letras acendem. Aí eu entendo que Jesus quer que eu pregue naquele texto. São coisas que acontecem em meu consciente, em minha visão, em meus tímpanos, pela comunicação espiritual. Não sei se é por causa da origem do judaísmo, mas alguma coisa me revela quando eu leio e as letras brilham. É o texto que estamos meditando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles não reclamavam não, rapaz. Eles oravam e cantavam. Quem canta é porque está feliz. E os presos que estavam ali escutavam o testemunho deles. Apanharam, ficaram despidos, estavam com fome, mas cantavam. Os presos devem ter pensado, esses dois aí são loucos mesmo. E são mesmo loucos pelo céu, para voltar logo por Jesus. E de repente sobrevém um tão grande terremoto. Isso aqui é o anjo do terremoto. Cada anjo tem um ministério específico para ajudar os fiéis da terra. Tepachariandecais. Ao anjo boiadeiro. Anjo boiadeiro, missionário? Daniel falou: ó rei Dário, o Senhor enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. Ali é anjo boiadeiro. Nabucodonosor viu 4 homens dançando dentro da fornalha de fogo ardente. O quarto era diferente, era um anjo. Como se dá esse anjo? Qual é o nome dele? Anjo bombeiro. Anjo bombeiro? É. Que entrou na fornalha de fogo ardente. Tem um boiadeiro, tem um boiadeiro, tem um bombeiro, tem o anjo da ressurreição, tem. É só vocês lerem a Bíblia. Eles levantaram, entraram e Jesus ressuscitou. Tem o anjo da notícia, aleluia, que vai lá e fala com Madalena, fala com Isabel, fala com Sara, com Abraão, é o mesmo, até com Raquel. Os anjos são espíritos ministradores para o bem dos que hão de servir a Deus. O anjo falou com Gideão, recebeu a oferta de Gideão. O anjo repreendeu Balaão.
usando a boca de uma mula. O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que temem a Deus. Tá entendendo, Edneide? Arruda. Essa Arruda aí é do Pernambuco. Então, o anjo abriu as portas da prisão para Pedro. Ali é o anjo carcereiro. É este mesmo aqui, ó, do terremoto. E é tanto anjo assim como... Está pensando que Lucifer enganou todos os anjos? É uma parte só. Tem anjos que ficaram firmes, aleluia. Não ouviram a proposta de Lucifer, não. Ficaram firmes com Jeová. Anjos que irão arrebatar a igreja. Está entendendo aí, Dio, Iraci, Jesse? Qual anjo que você tem ao seu lado, Jesse? Seis horas e 26 minutos. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Abalou. Vai abalar. Que o anjo do Senhor entre no coração da sua filha, filho, e abale eles, ó, pelo amor ou pela dor. Que eles venham para Jesus, para a salvação eterna. Às vezes é necessário haver um terremoto psicológico, familiar, um ruído, um reboliço, tá entendendo, Cipriana? Para que as coisas se ajustem. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Onde a bênção chega, todos são alcançados, né? O cálice transborda, viu, Creide Pereira, Josélia Santos? Deus está falando. E acordando o carcereiro. Carcereiro aqui era o que trabalhava, era agente de presídio. Misericórdia. Que tinha a chave para prender, soltar. Era um funcionário público daquele município que trabalhava no presídio. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tudo arrebentado, Eu creio pela minha fé em Deus. Muitas estruturas estão sendo abaladas. É isso aí, Edil. Os anjos de Deus estão trabalhando, abalando aí, viu? É para a gente se antenar e saber que o Senhor está voltando. A Bíblia fala da presença de anjos guerreiros. Anjos da ressurreição, da proteção, de mostrar o caminho. Eu tenho 2 anjos ao meu lado. Mas Paulo, aliás, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar. Mas ali não era lugar de morte, era lugar de milagres. Cuidando que todos haviam fugido. E se tinham fugido, ele ia morrer degolado pelas autoridades. Mas o apóstolo Paulo clamou, versículo 28, gritou para ele não se matar. Não se mate não, rapaz. Nós estamos aqui. Não te faça mal algum. Todos nós estamos aqui. E pedindo luz, porque tudo estava apagado por causa do terremoto. E pedindo luz.
solto dentre todos, apareceu ele no meio de todos trêmulo, o carcereiro, e prostrou diante de Paulo, caiu de joelhos. Esses homens apanharam, esses homens tinham fome, esses homens foram condenados, mas eles eram felizes pelo que faziam. O altar para eles não era Calvário. Um dia que você reclamar disso, reclamar daquilo, que as ovelhas te deixem só, que você dá o que tem, reclamação, revolta, tristeza, traumas, neuroses, psicoses, ressentimentos. O homem de Deus tem que ser canal limpo para a água limpa fluir. Se não for assim, é anátema e Belial. Você vê um pastor reclamando no altar, brigando com o povo, ele está dando o que ele tem, reclamação, sentimento de culpa, pondo a culpa dele, o erro dele em alguém. Adão pôs a culpa na mulher, a mulher pôs a culpa na cobra, misericórdia. E a cobra pôs a culpa no diabo. Quando você vê uma pessoa dizendo, culpando alguém, é porque a culpa está nele. Precisa haver confissão, arrependimento, para ver se seja salvo no dia da misericórdia de Deus. E aqui, ó, Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças mal, nenhum mal. Nós estamos aqui. Está entendendo, Jane? E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo e prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, aí dirigiu aos 2 apóstolos, que é necessário que eu faça para mim ser como vocês, para mim ter esta alegria na dor, esta alegria na tristeza, alegria e tristeza. O que eu devo fazer para mim ser feliz? Eu trabalho aqui como carcereiro, mas não sou feliz. Eu quero ser feliz, como vocês são felizes. Está entendendo, Maico? O dia que o altar para você, Maico, for Calvário, faça uma retrospectiva se você é chamado por Deus ou não é chamado por Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está entendendo, Etienne? Você é das antigas, Etienne. Você entende o que eu prego. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para salvar? Eu quero ser como vocês. Mesmo chicoteado, apanhado, despido, com fome, estão cantando alguma coisa diferente. No verdadeiro crente, é diferente do verdadeiro para o falso. A alegria tem que estar em nós, o prazer, a satisfação no altar e fora do altar. Quando você vê um pastor reclamando muito, chorando muito, tem alguma coisa errada. Precisa religar a criatura com o Criador. Por isso que ninguém pode ficar sozinho, rapaz. Você tem que ter o seu sacerdote, que ministra a Santa Ceia para você, aonde você entrega sua lã e seu leite para o sustento da obra de Deus. Você tem que ter uma diretoria, tronco, não é arrumada por bandidos, um grupo de bandidos que te ungiu, não. Não, 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 não. Discípulo mau fazendo discípulo mau. Tem que ir pelos caminhos certos, princípios,
princípio da honra, do respeito, do temor, da fidelidade, princípio. Se for fora disso é anátema. Por isso que o evangelho virou um balcão de negócios. Aí o Espírito Santo afastou, mas ainda há profetas na terra para dizer: sai dela, povo meu, para que a sua alma não seja condenada com a alma de Babel, de Babilônia. Tirando para fora desses senhores, o que devo fazer para manter o caráter, a luz, a alegria, o prazer que vocês têm? Me dê uma aula, assim disse o carcereiro. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Vira crente, rapaz. Seja cristão. O Cristo da cruz, mas também o Cristo do túmulo aberto, o Cristo da Santa Ceia, também o Cristo das ruas poeirentas da Palestina e do caminho de Jericó. Seja um cristão. Seja um servo de Deus. Seja um cidadão do céu na terra. Aleluia. Aí é difícil. Não. É só ter Jesus dentro de si. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Se vocês lerem aí os versículos seguintes, o carcereiro levou eles para casa, deu um banho neles, tirou o sangue pisado das chibatadas que eles haviam levado, e ainda tinha, então, ao versículo 34, então levou-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Teve churrasco, rapaz, na casa do carcereiro, uma mesa farta. Eles comeram, eles beberam, eles sorriram, e o mais gostoso, sabor de mel, toda a família do carcereiro aceitou Jesus e foram batizados. Tá aqui, ó, versículo 33. Lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e toda a sua família. Converteram mesmo, pelo caráter, pelo testemunho daqueles dois que foram fiéis até a morte, seguindo e amando a Jesus. Está entendendo, Olair Souza? Está entendendo, Helenir Brandão, Edneide Arruda? Leiam hoje. Sexta-feira, missionário, hoje eu não tenho tempo. Amanhã, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Tá bem? Ame a Deus. Ajuda-me a continuar aqui, viu? Mande uma oferta, um dízimo, um voto através do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Ou faça um voto de enviar em setembro. Tá entendendo, Maria Oliveira Marley? Eu sou um evangelista, viu, Cícera Santos? Eu sou um missionário. Então põe a semente na mão do evangelista, né? Conferencista, palestrante, não são evangelistas. São doutores. Tem um trabalho para Deus? Tem, eu reconheço. Mas o evangelista é aquele que vai à frente, que abre caminhos para Deus, que tem uma missão a cumprir e que não foge dela em espécie alguma. Tá bem? Participe do meu ministério, da Bahia para todos os continentes. 6h39. Vamos falar com Deus e nos preparar hoje para a quebra de maldições na catedral e na sede. Nós estamos aqui pela Rede Cruzeiro de Comunicação. Ao Hamilton, Deus te abençoe e abençoe a família Azevedo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção,
por onde de hora em hora o missionário ora, é uma rádio online. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também pela 98.3 Gospel, rádio comercial aqui de Salvador. Pela Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai, do evangelista Edinaldo. Estamos pelo Facebook e pelo YouTube, tá bem? Vamos falar com Deus, povo que entende o que eu falo, que tem o mesmo espírito deste veterano evangelista, um dos últimos do Brasil, misericórdia, Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação, logo pela manhã. Este ó é do Doriel de Oliveira, meu pai de ministério. Aleluia! Desperta, Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta mensagem revelada para revelar aos que precisam de luz. Que estas palavras de Atos dos Apóstolos possam encontrar morada em cada coração. Abençoa-nos nesta sexta-feira. Que este programa seja compartilhado como foi o de ontem, o de antes de ontem, para abalar e provocar um terremoto do bem. Abençoa todos os irmãos e irmãs, católicos, espíritas ou evangélicos, que me acompanham por esta rede de salvação e cura divina, em qualquer parte do Brasil. Eu abençoo 6 cultos que teremos hoje na catedral e na sede. Eu consagro as águas, ferramentas de trabalho que estão agora diante deste receptor. Eu abençoo cada caixa com medicamentos, pares de meias e objetos. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes. Estão fazendo um voto de agora em setembro colocar uma oferta missionária, evangelística em minhas mãos para o evangelismo internacional, a chamada oferta de missões. Pessoas que receberão uma bênção ao abençoar o mundo inteiro através da força da fé. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a bênção da cura e da quebra das maldições. Maldição que veio da Ásia, da Europa, das Américas, da África, de um roncó, de um cemitério, de um sertão, de uma guarda, de uma fazenda, de uma casa, de um sítio, de uma roça. Eu quebro todas as maldições que veio daquele abacateiro roxo, daquele pé de piaçava, daquele pé de jaqueira mole, daquele cemitério, daquele sapo torrado, daquele pacto no cemitério. Eu quebro a maldição da encruzilhada de 4, 5, 6 pernas, aquele bozó, aquele catimbó que foi feito, aquele batuque, aquela magia, aquele esoterismo, aquela reza, aquele benzimento pelas costas. Eu quebro a maldição daquele presente que entrou na casa desta pessoa, aquele par de brincos, aquele perfume maldito, aquele sabonete endemoniado, aquele suco, aquela comida, aquela galinha cabidela, aquele pé de moleque enfeitiçado. Eu quebro todas as maldições que foi feita naquele vestido de noiva, naquela aliança, naquele anel.
Eu estou no mundo espiritual agora quebrando as maldições. Na área da saúde, da moral, da família. Maldição que foi feita com dinheiro, com moedas. No passado, há 300 anos, há 200 anos, há 500, há 100 anos, há 50, há 10, há um dia. Pactos e alianças, nomes e bonecos de pano espetado com alfinetes. Eu quebro todas as maldições. Foi feita através do sobrenome da pessoa. Para ela ser infeliz no casamento, no namoro, no relacionamento. Toda e qualquer maldição ligada ao lesbianismo, à pederastia. Para a vergonha da família, tristeza, depressão. Maldição que veio através da cracolândia, da bebida, do cigarro, das drogas. Que haja uma libertação e que esta pessoa compreenda, entenda que ela precisa da ajuda de um pastor que tem a revelação do sobrenatural como o dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro através do nome que está sobre todos os nomes. A maldição de acidente com carro, com moto, com arma de fogo, violência, agressões, nervosismo, depressão, AVC, câncer, tantas outras maldições. Em nome do Senhor Jesus. Maldição de divórcio. Esta pessoa que já se divorciou 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Maldição de adultério, de traição, de pornografia, de roubo, de mentira. Que haja um milagre da quebra das maldições. Porque às vezes o adultério é fruto de uma maldição que veio do avô, do bisavô, do tataravô. Área que o Senhor me faz compreender. Nem queria eu compreender, mas o Senhor me faz compreender para passar para outras pessoas o que precisa ser feito para libertar do cativeiro, para deixar de ser cativo e algemado. Pai, eu oro em nome de Jesus pelo Brasil. Repreendo os demônios que atuam nas nuvens para provocar acidente com avião, nas encruzilhadas para provocar acidente com carro. Eu quebro estas maldições em nome de Jesus. Eu abençoo o Brasil, estas pragas e pestes de enfermidade, estas maldições de incêndio, de seca, de tragédias nas lavouras, que também é uma maldição. Que a mão do Senhor tenha misericórdia do Brasil. Eu oro pelo estado do Rio Grande do Sul. Tenha misericórdia daquele povo gaúcho. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul. Tanto derramamento de sangue, tantas tragédias. Eu oro, meu Deus, pelo Distrito Federal, também aonde há um ninho de demônios que luta, como o estado do Rio de Janeiro. Tenha misericórdia. O Zé Pilintra, o Exu Malandrinho, que saiu de tantos lugares e influenciou as igrejas no Rio de Janeiro, com malandragem, pilantragem. Pai, abençoa o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas. Liberta o estado do Amazonas, estado do Pará, estado do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, estado do Pará, estado do Paraná também. Que a mão do Senhor venha sobre o Brasil e cubra o Brasil e liberta o Brasil. São Paulo, liberta o Brasil da feitiçaria, da idolatria, da magia. Que este povo
sejam despertados para um caminho novo, que é o caminho de Deus. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Ore por mim, viu? A carga que pesa sobre mim é muito grande. Então eu não posso ficar sozinho. Eu tenho que ter a cobertura de vocês, o patrocínio de vocês, para juntos abalar e implantar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Daqui a pouquinho estarei na Catedral da Bênção, dia 23 hoje, com a quebra das maldições, Largo das 7 Portas, 446. Olha o número do Pix aí, ó, Marisete está colocando, 71-9918-62232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Meu abraço, compartilhe este programa, tá bem? Como compartilhar o de ontem, que abalou. Edneide, Deus te abençoe.